Fala aí, turma. Muito bom dia. Vamos embora. Hoje um jeito diferente aqui de fazer, da gente treinar, da gente entender um pouco mais sobre vendas e eu também me adaptando ao mundo novo de colocar hoje essa transmissão através do YouTube, né? É, uns recadinhos aqui iniciais. Vocês vão ver aí que vocês não conseguem. Eu acho que não é possível comentar. Não dá para comentar, beleza. Eu não sei como é que dá, mas enfim, vamos lá. O que que eu quero colocar aqui para vocês? Passar as instruções. Hoje, como a gente vai fazer com treinamento mesmo, não como uma troca de informação, eu tenho aqui somente uma tela onde eu vou falar, não vai ter essa troca perguntas. Por quê? Porque a gente tem um conteúdo um pouco mais extenso para trazer hoje para vocês e a gente precisa cumprir isso em 1 hora. E também eu não quero deixar algo grande, porque uma das técnicas que tem também de venda é não deixar um treinamento muito extenso, porque senão, de acordo com estudos, vocês não vão absorver tudo que eu trouxe aqui. Então, nós vamos fazer em doses, tá? E hoje eu quero abrir essa rodada de treinamentos aqui. Eu quero abrir falando justamente, trazendo um pouco da mentalidade que o vendedor precisa ter. Principalmente o vendedor de onde? O vendedor de franquia, beleza? O vendedor que, ao meu ver, é um vendedor de alta performance, é um vendedor de high ticket, é um vendedor completamente diferenciado do vendedor de mercado em geral. Porque pensa só, você é vendedor de carro, tá? Na hora que você está vendendo um carro, tem uma troca, beleza? O cara te dá o dinheiro, mesmo que ele esteja pagando um financiamento 3 vezes o valor do carro e o carro ainda vai perder valor, ele ainda tem o bem, certo? Ele pegou aquilo ali. Quando você está vendendo algo no banco, você é bancário, e você vendeu um título de capitalização, de certa forma o cara fala, beleza, eu posso até não ter o melhor rendimento, ou às vezes um dos piores rendimentos que tem no mercado, porém, todavia, entretanto, ele sabe que está depositando aquele dinheiro ali, e o que que aquilo ali muda na vida dele? Nada. Ele está depositando um dinheiro, depois ele vai resgatar, sendo bom um investimento, ele vai resgatar. Você vendeu um consórcio, é a mesma coisa. Você vai dar o dinheiro, beleza? Para o consórcio, e depois você vai lá e retira aquela carta de crédito para comprar. Então, também você você não está mudando a vida da pessoa. Quando a gente fala em vender uma franquia, agora pega a cabeça de vocês e muda completamente o entendimento e pensa agora diferente. Fala assim, cara, eu vou vender uma franquia. Pensa que você é o comprador, se coloca no lugar do cara, do lado de lá. O cara vem com um grande desejo, a gente vai falar isso aqui durante o treinamento, que eu estou só fazendo uma abertura para vocês conseguirem compreender um pouco mais esse mundo das franquias. Mas vamos lá, o cara vai fazer um investimento. Só que não é simplesmente assim, na hora que eu quiser realizar, na hora que eu quiser acabar, ele tá ali, eu pego de volta. Uh-uh. Você muda a vida do cara. Muda a vida em qual sentido? Cara, às vezes o cara é um CLT, que ele acordava às 7 da manhã, conseguia às vezes ir na academia, se ele entra às 9, às vezes ele ia na academia, voltava, treinava, tomava o café dele com a família dele, ia para o trabalho dele às 9, sentava lá no trabalho dele, atuava até às 18 horas, 19 horas, ia para a casa dele de novo e ficava com a família dele. E nesse intervalo, pós 18 horas, ok? Ou 19 horas quando ele acaba, até no outro dia às 9 da manhã, ele está desligado. É isso mesmo. Ele desligou a vida dele do mundo, da empresa, do que ele está fazendo. Salvo alguns casos que o cara. Salvo um vendedor, né? O vendedor nunca desliga. Mas, na maioria dos casos, quando nos procuram, raros são os casos de vendedores de alta performance, como vocês comprando franquia, sabia disso? É raro ter esse tipo
profissional adquirindo a franquia. É raro. Normalmente, se esses caras estão na CLT, ou às vezes ele já até empreende outra coisa, mas pensa só, você vai mudar a vida dele completamente, cara. Acabou esse negócio da vida dele das 18 horas, já acabou o problema dele. Não, o telefone dele continua ligado. Meu telefone aqui, ó, não é permitido acabar a bateria do meu telefone. Uhum. Não dá, não dá. Eu não posso deixar minha bateria acabar. Imagina só que loucura. Minha bateria não dá para acabar. Eu não tenho o direito de deixar minha bateria acabar. Porque tem um monte de gente que depende de mim. Tem um monte de coisa que depende de mim. Sábado, domingo, muito menos. Já aconteceu quantas vezes o franqueado precisou de alguma coisa sábado, domingo, quantas vezes o time de vendas precisou de mim sábado, domingo. Então, pensa só, o que você está vendendo para esse cara é uma transformação completa de vida, tá? Então, quando você começa a tratar com ele, tá? Ele vem 100% pela emoção, mas logo que você começa a tratar com ele, começa a surgir esses fatores da razão. Ele começa a ver as mudanças de vida. E é aí que é a hora que entra você, vendedor. Que é aí que entra a sabedoria do vendedor em conseguir manter o cara dentro de um pensamento, dentro de uma emoção que não deixa a razão falar mais alto. Beleza? Então, eu quero essa visão de vocês a partir de agora. Então, nessa próxima hora, papel e caneta na mão, eu vou disponibilizar essa apresentação que eu vou passar para vocês aqui, tá? Porque depois vocês podem ir olhando, conferir isso aí depois. Mas eu quero muita atenção de vocês durante os próximos, já foram 7 minutos, 8 agora, e durante os próximos 52 minutos, tenham atenção no que a gente vai tratar aqui, beleza? E aí depois nós vamos fazer em blocos, tá? Tratativas pessoais para a gente tirar dúvida, para a gente entender. Então, eu quero fazer depois individualmente essa troca dessa primeira aula. Depois a gente vai ter uma outra aula e depois a gente tem troca de novo e assim a gente vai nessa evolução até preparar vocês. Thales, você consegue colocar a apresentação? Obrigado. Show. Então, temos aqui a apresentação. Ok, beleza. Gente, eu estou me adaptando aqui, tá? Plataforma nova. Forma nova de apresentar. Vou me adaptando aqui. Vamos embora. Vendedor. Eu coloquei ali, coloquei o título de vendedor de elite, depois vocês me acham um nome mais bonito aí, tá? Mas foi o que veio ali na cabeça na hora. Mas eu quero começar, como eu falei lá com vocês, trabalhando entendendo primeiro a mentalidade de vocês, para que vocês consigam entender o que está passando na mentalidade de quem está comprando. Beleza? Então, primeiro ponto do vendedor, comportamento. Mas o que é isso, Eduardo? Como eu me comporto? Como eu me posiciono perante aquela pessoa? Porque, de novo, vamos lá, você está vendendo uma transformação de vida para a pessoa. Cara, se você chega de qualquer jeito para ele, o que essa pessoa vai sentir ali de você? O que você vai transmitir para ela se você chega de qualquer jeito para ela? O seu comportamento, ele diz exatamente quem você é. Você sabia disso? Então, você que está aí assistindo, presta atenção nisso. O seu comportamento diz quem você é. E o seu comportamento em que sentido? Como você se veste. Sim. Sim. Imagina se eu tivesse aqui nesse treinamento com vocês, de regata, suado, vindo. Eu ia transmitir. Vocês iam pegar, você que tá aí, pô, eu vim para um treinamento com o Eduardo, o cara de franquia, e o cara tá todo de qualquer jeito, o cara tá lá, tô lá aqui, ó, deitadão, desleixado, pá, de qualquer jeito. Como é que você ia colocar? Como é que você ia confiar e transmitir essa confiança para a pessoa? Então, você já pensou nisso? Quando você senta para fazer a sua reunião ali com o
seu lead, né, o seu prospect, até tirar esse casaco aqui que agora fez calor. Quando você senta ali para fazer esse atendimento, como você está se vestindo? Como você está se comportando com ele? Porque a gente acha que a gente está no online, que a gente pode tudo, né? Pode não, pô. Pode não. Eu, por exemplo, aprendi com meu amigo Rodrigão, Boalho na veia, que aqui, ó, o manto tá aqui. Vestido, a camisa, o tempo inteiro, tá firme. Tô vestido. Empresa que eu represento, tá aqui. Tem que vestir, pô. Tem que vestir a camisa. Então você tá falando com o cara, não tô dizendo que você vai ter que usar o uniforme, né? Mas se usar também é ótimo. Beleza, você gosta de ser um cara mais despojado, coloca aqui, pô, pretinho, ó, só com a logo aqui, transmite total confiança. O cara não vai julgar sua roupa, o que você veste, beleza? Como você fala. Isso mesmo, como você fala. Não adianta querer entrar numa reunião com o cara que tá do lado de lá, querendo usar suas gírias, usando palavrões. Eu venho aqui falar para vocês, Eduardo, você muda quando você vem falar? Aí olha que louco. Se você pegar vídeos meus de 2 anos atrás, vocês vão ver um Eduardo falando diferente. Mas como eu entendi que na vida nós somos uma pessoa só, não adiantava eu querer ser no offline, falar minhas gírias, o que eu sou ali, com os meus amigos, fazer aquilo ali, e depois no online, quando eu estiver fazendo uma venda, quando eu estiver atendendo, eu tentar mudar. Não vai rolar. De vez em quando você vai se atrapalhar, de vez em quando não, de vez em sempre você vai se atrapalhar. Então o que eu me adaptei? Eu falei, eu vou mudar o comportamento por inteiro. Eu vou mudar o comportamento por inteiro. Então, não é falar palavrão. Eu estou trabalhando isso há algum tempo. É difícil largar o palavrão, mas eu venho largando. Então, não é porque eu estou na frente da câmera ou eu estou num palco, eu não falo palavrão, mas quando eu desço, eu falo pra caramba. Não, uma hora você vai errar. Uma hora não, sempre você vai errar. E como você fala também vai transmitir seu comportamento para o cliente. Você não sabe com quem você está conversando lá de lá. Você não sabe. Você pegar um lead que o cara vive num nível espiritual lá no alto, que palavrão para ele não existe na vida dele. Não existe palavrão na vida dele. Você já vai lá, porra, caralho, né? Ferrou, irmão. Ferrou. Você vai perder esse lead na hora. Você vai perder na hora. Você não sabe o que está falando. Então é melhor você manter o seu comportamento como você fala. Como você escreve. Isso aqui é importantíssimo, cara. Eu falo assim, o português, para você, ele não tem esse negócio. Você pode usar um V e um C? Pode. Isso aí você pode, isso aí não vai atrapalhar. Isso aí não é um problema. Agora, nós, você não pode usar. Essa palavra não existe. Isso não existe. Nós. E aí, mas você vê isso direto. Direto, eu vejo isso. Nós. Nós o quê, rapaz? Tá maluco? Então, olha como você escreve com o seu lead, coloca as palavras, tenha concordância, aprenda o português, tá? Como você está posicionado nas redes sociais? Isso aqui é um dos maiores maus que eu já vi vendedor fazer. Ele acha que na rede social dele, ele pode ser, desculpa, vou ter que usar uma palavra feia aqui, a porra louca, que ele quiser. E aí ele acha mesmo que o lead dele não vai encontrar. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que, a partir do momento que o cara salva o seu número no celular dele, e o celular dele, normalmente o celular de todo mundo está linkado com a lista telefônica. E aí o que acontece? O Instagram, quando você instala o Instagram não fala, posso buscar os seus contatos através da lista telefônica? E lá no Instagram você tem que cadastrar um telefone, um e-mail, alguma coisa. O Instagram faz esse link na hora, gente. Ele puxa e ele vai te mostrar aquela pessoa como sugestão. Então, acredite, ele vai te achar. Não é coincidência que ele te acha. Ele vai te achar, pô. Vai te achar. E aí você lá na rede social, ou sua rede social é bloqueada. Não, porque eu quero ter minha vida. Então, não seja vendedor. Eu quero ter minha vida privada na rede. Então, não tenha. Não tenha. Porque você não pode se esconder. No mundo de hoje, o vendedor de high ticket ele tem que estar aberto para todo mundo, porque senão gera desconfiança. Beleza? Então, como você está posicionado? Como está a sua rede social? Sua rede social está lá falando,
vendedor, cheirinho bom, nananã, consultor de vendas, tá lá falando o que você representa? Ele tá lá ou não tá? Porque se não tiver, você tá saindo perdendo. Nessa hora, de novo, tudo motivo. Tudo isso aqui, ó, gente, cada item desse aqui é um motivo que, vezes, o lead não te atendeu mais e você não sabe por que o motivo. Aí o que você fala? O que o vendedor fala na hora que acontece isso? O que o vendedor fala? O lead é ruim. O marketing não está captando direito. É ruim uma pinóia, rapaz. Você não está vendo o que você está fazendo e quer colocar a responsabilidade na culpa dos outros, na conta dos outros. Então se liga nas coisas. Como você vive. É isso mesmo, porque a rede social fala como você vive. Você vai lá, hoje tá bonitinho aqui, 8h30 treinamento, papapá. Mas ontem tava, ó, na pingaiada. Tava fazendo merda. Tava achando que o mundo ia acabar ontem. Você acha que o cara não te viu? Viu. E isso foi motivo de julgamento para ele falar com você. Não serve para mim. E, de novo, você perdeu o lead. Aí você não sabe por quê. Aí o lead é ruim. O lead não me atende mais. É o que eu mais vejo o vendedor falando. O lead não me atende mais. É por causa disso. Com quem você é casado. Até isso fala, o cara tá olhando. Você sabia disso? O cara tá olhando. Tá olhando. São seus valores. E quando tá casado, ele não tá julgando quem você tá casado. É porque é o seguinte, as pessoas vão lá e vão olhar e falar assim, deixa eu ver esse cara aqui, deixa eu ver essa mulher aqui com quem ele casar, deixa eu ver se a mulher, o cara fala dele. Uma das coisas que passa extrema credibilidade, ou até o foguetinho resolveu aparecer aí, ó, quando fala de casamento, tá vendo? Vai lá ver se a minha mulher ou o marido, ou vai lá ver a minha, se a minha no Instagram dela não tá me honrando o tempo inteiro. Mostra muito quem você é através daquilo ali. Mas não é pra fazer de mentira, não, pô. É pra fazer de verdade. Vai lá no seu Instagram, vai lá no meu Instagram e vê quem que eu mais posto, se não é ela. De novo, esse comportamento passa confiança, beleza? Como você está posicionado na sociedade? Isso também é muito importante, porque vocês são vendedores de alta performance, de high ticket. O cara quer entender se você transmite ali certa confiança para ele. Então, pega aqui o que eu estou falando. O tempo inteiro aqui, eu ainda não estou falando de negócio. Eu não estou falando do negócio. Eu estou falando de você, vendedor. De como você vai se comportar antes para depois você falar do negócio. Porque a maioria das vendas são perdidas não é pelo negócio, é por quem está transmitindo o negócio. Vocês conseguem compreender isso? A maior parte da venda é perdida, sim. É por quem está transmitindo. Beleza? Então, seu comportamento não é assim, pode, talvez, não. Ele deve transmitir confiança e credibilidade. E existem outros pontos, tá? Que podem ser avaliados, mas pega esses 7 pontos aqui, coloca ele na sua vida, eu garanto, se você mudar esses 7 aqui, você já vai ter um resultado, tá? Passando o segundo, não, aqui complementando, comportamento, é difícil de aceitar, mas é real, vendedores precisam transmitir credibilidade. Acabou. As pessoas compram pela credibilidade que você transmite. E aí eu falo o seguinte, a segunda, não pulei não, tá ok. Conhecimento, tá? Existe uma frase no mercado, não é minha, tá? Tá colocando entre aspas aí. Eu já vi alguns vendedores, eu não sei ao certo quem que é a frase, mas é uma frase muito real. Me mostra um vendedor que estudou ou estuda, igual um médico que eu te mostro um milionário. E tem uma outra frase que é o seguinte: estou precisando de um emprego. Pode ser até de vendedor. Existem essas duas frases no mercado. E aí eu digo para você, o que vai diferenciar no mercado é qual a frase você escolheu. A primeira, você é um eterno inconformado e quer cada vez mais. Na segunda, você é um eterno conformado e só quer um emprego para passar o tempo. E aí vocês que estão aqui no franchising, tá? Vocês não têm espaço para o segundo perfil. Não tem. Não tem mesmo. Então, nesse segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que é o conhecimento. Então, o primeiro foi comportamento. O segundo foi conhecimento. É a hora também
que o lead ele escapa de você e tudo isso naquele momento só pelo quanto você está transmitindo de conhecimento para ele ou não. E aí eu pergunto para vocês, qual o perfil que você está? Você avalia aí. Você avalia aí. Você é um eterno inconformado, está buscando conhecimento cada vez mais? Você está aqui sentado, eu falo assim, ó, essa é a hora. Você está aí sentado para aprender o que eu estou passando, ou você está aí sentado, deixa eu cumprir a tabela aqui, né, porque eu tenho que ir assistir esse treinamento ali, porque o Eduardo colocou para assistir esse treinamento, eu tenho que cumprir essa tabela. Essa é a hora que define se você é a primeira ou a segunda. E se você está aqui para cumprir a tabela só se você é da segunda, acredite numa coisa, você não vai durar muito tempo aqui. Você não vai. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, um parênteses aqui. Trabalhar comigo, estar comigo, não é fácil. Eu não aceito nada menos do que o melhor. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu, todos os dias, eu fico me policiando, eu fico buscando para ser o melhor. E eu não aceito estar do lado de quem não faz a mesma coisa. É uma escolha minha. Aí a escolha é sua. Deixa eu ficar dentro desse cara, do lado desse cara, porque ele quer buscar sempre o melhor, ou eu não quero ficar do lado desse cara. É muito chato querer ficar sendo o melhor sempre. Tava treinando agora, hoje de manhã, bike, inconformado. Tô voltando a treinar para fazer um triatlozinho mês que vem, curtinho. Não tô conseguindo colocar o ritmo. É por quê? Porque treinei pouco nos últimos tempos. Estava sem pedalar um tempão. Para voltar, tô ralando. Não consegui fazer um treininho que colocou, já tô com raiva. Inconformado. Treinar mais para ficar melhor. Então, é o que eu te pergunto. Você é o eterno inconformado ou você é o eterno conformado? A escolha é sua. O eterno inconformado, ele acha que já sabe demais, ele não precisa mais estudar, tá? E aí vem a pergunta, quais conhecimentos, então, Eduardo, eu devo ter? Eu vou te passar algumas coisas aqui, tá? Que vão ajudar vocês muito nessa jornada de um vendedor de franquia, beleza? Conhecimentos gerais. Política, religião, atualidades. Gente, conhecimentos gerais é isso. É, os outros conhecimentos são específicos. Mas o que de política, Eduardo? Saber o que está acontecendo no cenário político. Mas religião, Eduardo? Sim, sim. A maioria das pessoas, vocês estão achando que vocês falam só com ateu, gente? Não, vocês falam com pessoas que creem. Então eu tenho que ter uma noção. Eu não E aí imagina, eu sou da religião X. Se eu entro para falar com um cara que é da religião Y, aí eu entro metendo o pau na religião dele. E às vezes a gente fala sem nem entender muito. Então, assim, você tem que entender das religiões das pessoas e principalmente respeitar as religiões das pessoas. E crer muito em Deus. Tem sim. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo creem em Deus. Não são ateu, não. Pode ter certeza disso. Tá? E saber de atualidades, o que está acontecendo. Cara, está acontecendo a guerra, não sei da onde, está acontecendo. Tem que saber, tem que acompanhar. Não, eu sou, não sei o que, eu não vejo jornal, eu sou. Não. Você pode não ver jornal, também não vejo, não. Mas isso não quer dizer que você não deve saber o que está acontecendo, tá? Então, conhecimentos gerais é importante. 2, isso aqui eu adoro. Deixa eu mudar a tela para vocês. Aqui nós estamos, agora que eu estou vendo, nós estamos com um delayzinho do que eu falo aqui, porque mudei para vocês. A 2, conhecer o Brasil. Isso mesmo. Pensa só comigo. Você está aí, sentado na sua cadeira em São Paulo, São Lourenço, Varginha, Rio de Janeiro, qualquer lugar que você tiver do Brasil sentado, você está lá, conversando com o cara. E o cara é lá do Acre. Aí o cara começa a falar, o cara tem uma cultura completamente diferente. Sabia que eles falam de forma diferente? Sabia que eles comem de uma forma diferente? Sabia que, por exemplo, lá no, eu acho que, salvo engano, é no Pará, mais pro interior do Pará, o café da manhã deles, é como se fosse um almoço? É igual em Portugal, né? Em Portugal também é um pequeno almoço, o café da manhã. Mas sabia que no Brasil tem isso? No Brasil tem esse tipo de cultura? E aí você entra para falar com o cara e não sabe nada. Eduardo, mas como que eu vou aprender do Brasil? Cara, não tem nenhum bicho de sete cabeças, eu não estou aqui trazendo nada para ser impossível para vocês, não. É o seguinte, você vai atender o lead chegou lá do Acre, cara, Google. Cultura do Acre. Cultura de comida.
Cultura de horário. Por exemplo, nós temos loja cheirinho bom em determinados lugares do Brasil que fecha meio-dia e abre às 3. Fecha. Que loucura, Eduardo. Mas como assim não é? Se você for na cidade e rodar a cidade inteira está fechada de meio-dia às 3. Não é só ela, não. Cultura. Cultura do lugar. Fecha. As pessoas vão dormir. Elas almoçam e dormem. Ou é de 11 às 2, uma coisa assim, eu não lembro qual horário, exato. Mas fecha. Cultura da cidade. E você tem que saber isso quando você está lidando com o cara. Porque, imagina só, ele está se cadastrando para falar com você. E aí ele vê que você não sabe nada da região dele, o que ele vai perder em você? Confiança. Na hora ele perde, ele fala, eu não vou comprar franquia desses caras não, tá louco. O cara não sabe nada aqui da minha cidade, como é que eu vou ter um sucesso com essa franquia aqui? Não vai ter sucesso, pô. O cara vai, ó, meter o pé de você. De novo, qual que é a explicação que o vendedor dá? Me dá isso aí, agora eu fico até, o sangue esquenta. Aí o vendedor fala, o lead é ruim, o lead atendeu a primeira vez e não me atendeu mais. Não, é você que não sabe o que você está falando com o lead. Entendeu? Então, eu quero bater isso aqui do início ao fim com vocês. Não existe lead ruim, não. É você que não está sabendo atender. Porque presta atenção, o cara parou o tempo dele para cadastrar, colocar o nome, o e-mail, o telefone, às vezes a cidade, o capital de investimento, colocou tudo. E aí você vai lá e não atende a direito. E aí você vai lá e coloca a culpa que é no cara. Então para com isso. A culpa é sua, porque você provavelmente está perdendo em uma dessas coisas aqui. Ó. Então, para você aprendendo daqui 1 mês, 2, que você estiver atendendo vários leads, já você vai saber exatamente tudo do Brasil. Você aprende tudo. Cara, o Wilton, meu sócio, hoje ele não trabalha mais com vendas, é o CEO do grupo, mas foi um vendedor, o cara fez a vida dele com vendas. Tá, começou com 18 anos e foi, sei lá, eu conheci o Wilton, inclusive, há 10 anos, há 11 anos, ele liderando times de venda, tá? E times de franquia aqui. O Wilton, se você conversar com ele, perguntar de qualquer estado, qualquer cidade, eu conto nas vezes as poucas cidades que ele não soube me dar a resposta e não sabia. E aí eu perguntei para ele, Wilton, como é que você sabe? Ele, porque cada novo lead, cada nova venda que eu fazia, eu estudava aquela cidade, aquela região. E aquilo ali virou uma rotina e eu aprendi sobre o Brasil. Você não precisa ir lá. E olha que a época dele era o Almanac Brasil, né? Porque o bichinho tá velho. Não é o Google que te dá a resposta rápido, não. Tá? Ele tinha que pegar, era o Almanac Brasil, né? O negócio chamava e ia ler aquilo lá para vender da cidade. Então, qual que é a economia da cidade do estado? Beleza? Vamos para o 3. Esse aqui também eu adoro. Deixa eu mudar aqui. Mentalidade humana. O vendedor de alta performance e alto ticket deve ser um expert em mentalidade humana. A venda está 90% relacionada com emoções e apenas 10% com o próprio negócio. Estude PNL, estude a Bíblia, estude comportamento de gerações, estude personas, estude classes sociais, estude histórias dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Então, se você pegar isso aqui, olha, gente, eu só estou colocando o básico aqui para vocês, tá? Eu podia falar para vocês, vai fazer um treinamento com um coach, com alguma coisa, para vocês entenderem mais sobre isso. Vai lá fazer um método CIS, vai te ajudar ainda mais. Agora eu estou falando o básico aqui para vocês. Vendedor tem que estudar PNL, Programação Neurolinguística. Tem que saber, pô. Vendedor tem que saber da Bíblia. Tem. Tem, porque está tudo escrito lá. Lá é o manual da vida. E lá estão os comportamentos que você vai ter, que a pessoa do lado de lá vai ter também. Comportamento de gerações. O que isso quer dizer? Geração X, Y, Z, não sei o que. Não. Como que está vindo esses comportamentos? Porque quando você falar com um cara de 40 anos, você vai entender qual que é a geração dele. Quando você falar com um cara de 25, você vai entender qual que é a geração dele. Quando você falar com um cara de 60, você vai entender qual que é a geração dele. E para cada uma dessas pessoas, você tem que saber o que você está falando. Quais são os tipos de personas? As pessoas estão atreladas a isso, ao ciclo, ao meio que ela vive. O cara tá numa persona que ele vem de um mercado de engenharia, esse cara enxerga a vida como números. Tá? Se você tá falando de um cara que é advogado,
Esse cara enxerga a vida como a lei, ele vai querer saber mais do contrato, ele vai querer saber disso. Tá? Classes sociais, tem que saber com quem que você está falando, porque se você está falando com um cara AAA, qualquer coisinha ele vai deslizar, ele fala, isso aqui é bobagem para mim, não quero isso aqui não. O cara vive num nível de consciência completamente diferente. Se você está falando com um B, é outro nível de consciência. Se você está falando com um C que saiu do A, que foi para o A, que ganhou dinheiro, é outro nível de consciência diferente ainda mais. Então, você precisa estudar a mentalidade humana. Você tem que saber com quem você está falando. Porque cada um pensa de uma forma. Eduardo, se é o vendedor, tem que saber tudo isso. Tudo isso e um pouco mais. Tudo isso e um pouco mais. Por isso que tá aquela frase, me mostra um vendedor que estudou ou estuda com um médico, eu te mostro um milionário. Porque vocês que estão aqui são das poucas profissões que têm condições, plenas condições de ganhar muito mais que o médico. Muito mais que o médico. Muito mais que o médico. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, médico vende hora. Ele vende hora. Você não precisa vender sua hora. Ok? Pensa sobre isso. Técnica de venda. Todo produto ou serviço possui um processo específico a ser seguido. Isso significa seguir a técnica que funciona. Então, saiba qual é a técnica mais específica para o seu produto e aplique. Exemplo, nas franquias existe um processo técnico bastante específico. A não aplicação é o que mais afasta a venda. Isso aí nós vamos falar lá na frente de técnicas de venda. Nós vamos falar em outros treinamentos, mas existe técnica aqui. E qual que é o problema do vendedor? Ele acha que essa técnica, a técnica que ele usava lá para vender seguro de banco, para vender empréstimo, era a mesma que ele vai usar aqui para vender franquia. Não é. Coloca na sua cabeça. É completamente diferente. Não é. Está longe de ser. Então, tem que estudar a técnica de venda do produto que você está fazendo. Tem que estudar o produto que você está vendendo. Porque aqui, ó, o grande problema dos vendedores é achar que era um bom vendedor, era bom vendendo consórcio, financiamento, seguro, carro, e não precisa conhecer o novo produto que tem nas mãos, pois acha que tudo é igual. Saiba no seu produto que qualquer um, eu escrevi isso rápido, saiba do seu produto melhor do que qualquer um, conheça os processos. Pós-venda como ninguém. Conheça a implantação, busca de ponto, obras, operação, atendimento, enfim. Todas as dores e benefícios que o negócio terá, pois só assim você terá o alinhamento de expectativa correto. Isso aqui é importantíssimo para quem vende franquia e é uma das técnicas que mais pega. Porque quem chega para comprar a franquia com você, vocês acham que ele está querendo saber dos números do negócio. Não, os números do negócio é só um detalhe que passa. Porque se o negócio não refletisse em resultado financeiro lá na frente, você nem estaria no mercado aqui vendendo o produto, porque esse tipo de produto nasce e morre rápido. Então, provavelmente você não estaria aqui vendendo esse produto. Ele precisa saber o como atingir o resultado. E você, vendedor, tem que saber esse como. Por isso você tem que conhecer o negócio como ninguém. Por isso você tem que saber todas as técnicas, desde a implantação, desde a hora de achar o ponto, desde como busca esse ponto ideal, depois como é a operação dele do dia a dia. Você tem que ser o cara expert, você tem que se posicionar para ele de uma forma, cara, eu sei tudo disso aqui que você está fazendo. Se precisar eu ir para a sua loja e ter um resultado extraordinário, eu já ia falar uma palavrão e corrigir. Um resultado extraordinário, eu vou ter. Eu vou ter. Por quê? Porque eu sei tudo desse produto. Então, quando eu paro, você parou? Você sabe tudo do produto que você está vendendo? Ou você sabe mais ou menos? Você passou aí mais ou menos no produto. Aí como que você sabe? Você sabe bem do produto ou não? Toda hora que chega uma dúvida, você vai lá e pergunta para o seu gestor. Beleza. Se for uma dúvida nova, eu até concordo se ele perguntar. Mas a pessoa já perguntou sobre aquilo. Você vai de novo no seu gestor e pergunta para ele: eu queria saber sobre a cláusula tal do contrato. Não. Cara, mas eu já te falei sobre isso. Porque você não aprendeu, porque você não está parando aprendendo sobre o produto. Você só está passando. Então, você está aprendendo pelo produto? Conheça o mercado.
onde que esse mercado seu está? Como ele está posicionado? Alimentação, acessório? O que que ele está? Como esse mercado está posicionado? Como o seu negócio está posicionado no mercado em geral? As pessoas estão querendo muito esse produto? Porque isso aqui é o que gera o desejo e encantamento para a pessoa. Essa aqui é a primeira parte do storytelling. Porque o storytelling passa por 3 etapas, nós vamos falar dela. E isso aqui é a primeira etapa do storytelling. Você tem que saber do seu mercado. Senão, como que vai levar para o cara? E, por fim, o conhecimento você tem que ter da língua portuguesa. Ó, gente, na minha jornada como gestor de vendas, eu fiz 900, porque são 1.000 e pouco, mas quando eu assumi tinha 200, eu fiz 990, eu acho, não bati 1.000 ainda não. Contratos de franquia como gestor de vendas, beleza? Como gestor. Agora, atuando no franchising, provavelmente já passou de 2.000 contratos aí, tá? Porque eu fui advogado antes, advoguei para grandes franqueadores que expandiram forte. Então, esses outros processos eu já acompanhei muito. Mas agora, vamos colocar nos últimos... Vai fazer 4 anos agora em agosto. Acho que quando chegar no agosto eu vou ter batido com certeza, né? Não, esse mês eu bato os 1.000 contratos com certeza, fácil. Inclusive até dia 15. Colocar essa meta aqui, ó. Salvo engano, são 990, que eu tô 988. Eu vou confirmar. Mas escreve aí. Até dia 15 vão ser 1.000. Beleza? Pode escrever aí. Escreve na pedra aí para não apagar. Tá? A coisa que eu vi mais perder, vendedor perder, é isso aqui, ó. Que eu falei com vocês lá atrás. Como você escreve. Não saber a língua portuguesa. E eu não tô falando para você ser um expert, para você ser aquela mulher, né? Aquela grafina lá que grava no stories falando. Não tô falando pra você ser aquele cara. É difícil aquilo, né? Se você conseguir ser, é ótimo, né? Mas é difícil. É difícil ser aquela. Não sei o que, Chagas, se eu não lembro. Mas você tem que saber o básico. Você não pode mandar escrever errado pro cara. Você não pode trocar o C, cedilha, pelo S. Você não pode fazer isso. É franqueado, não é franqueado. A coisa que eu mais vejo acontecer é vendedor que é franqueado. É queado. Então, presta atenção no que você está escrevendo. Esse aparelhinho aqui, ó, ele tem uma coisa chamada corretor. Tenha paciência, espera o corretor, deixa o corretor ativo. Teve dúvida na palavra? Sabe o que você faz? Google. Eu o tempo inteiro eu faço isso. Se eu tenho dúvida numa palavra que eu vou postar, eu vou no Google, escrevo. Tô certo. Vai no Google, posta, escreve e confere. Agora, escrever o tal da língua portuguesa errado é assim de matar. Beleza? Então, te dei aqui 7 itens para você aprender, que está voltado a conhecimento, que se você colocar esses 7 em prática, que eu te garanto, você muda seu resultado amanhã. Eduardo, mas isso leva tempo? Cara, você pode ser mais rápido. Você pode começar hoje. Você pode, por exemplo, aqui, já colocar em prática isso aqui que eu te passei no seu próximo atendimento e com certeza vai mudar seu resultado. Beleza? Agora nós vamos para um ponto aqui, ó, que é o que mais destrói bons vendedores, tá? Bons vendedores são destruídos por esse próximo tema que eu vou trazer aqui. O vendedor precisa ser treinável e obediente. Isso aqui é o que mais derruba bons vendedores. Eu já tive bons caras trabalhando comigo que não ser treinável e obediente derrubou ele. Os caras se acham bons demais, que não precisam estar aqui treinando, que não precisam estar aqui ouvindo, que o que eu estou falando é balela. E aí ele para. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 980 alguma coisa de contrato, bater 1.000 até dia 15. Você sabe o que eu vou fazer aqui na hora que acabar a reunião com vocês aqui, esse treinamento com vocês? Na hora que acabar esse treinamento com vocês, eu estou aqui treinando vocês, certo? Na hora que acabar, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser treinado. E aí você pergunta, ó a cadeira que eu estou sentado.
Assim, eu acho que é uma cadeira confortável. Tamanho que eu tenho de empresa, o que eu já conquistei, acho que é razoável, tá bom, né? Para muitos já estaria suficiente. E assim, de verdade, você falar assim, você precisa, mas não, eu não tenho hoje grandes, mas sonho de querer ir para Ferrari, não, isso não me pega. Meu jogo é outro. Meu jogo é outro. Mas sim, continuo fazendo, quero ganhar, quero fazer coisas crescer, quero deixar um legado, muito mais que uma herança. E eu sou vendedor. E eu vou sair daqui e vou ser treinado pelo Joel J. Eu tenho um treinamento de 1 hora com ele. Igual eu tô fazendo com vocês aqui. Na verdade, a partir das 10 da manhã. E aí, até por isso que eu fiz uma correçãozinha de horário aí para dar tempo. Eu trouxe para 8h30, porque esse aqui tiver um atraso, porque o Joel é o cara que ele não permite atraso. Se eu entrar naquela reunião com ele 9h01, ele me mandou o link ontem, 6 horas da tarde. Cara de concha, amanhã às 10. Amanhã às 10. De 10 às 11. Eu falei, beleza, cara de concha. Se eu entrar 10h01, ele sai da reunião, você não tá entendendo. Ele fala, perdeu. Essa aqui você perdeu. E paguei caro, tá? Pra estar lá sendo treinado. E vou lá, de 10 às 11 ser treinado. E isso aqui é o que mais derruba. Ser treinável e ser obediente. Mas como assim obediente, Eduardo? Porque o vendedor ele se acha bom demais e ele para de seguir os processos da venda. E na venda de franquia, isso aqui é a morte. Não ser obediente ao processo. É a morte da venda. Tá? Você também não sabe. Você sabe aquela hora da venda que você pegou tudo, saiu atropelando tudo, chegou na hora do contrato, mandou o contrato pro cara, vai assinar o contrato, o cara some? Você não foi obediente ao processo. Como você não passou pelo processo da venda, nessa hora, esse cara, ó, mete o pé de você. Por falta de você ter sido obediente ao processo. Por quê? Na hora que você chegou lá na frente, olha só, você veio encantando, pá, 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 mas você não teve a fase com ele, que foi, por exemplo, passar pelo contrato com ele. É o que mais mata, tá? É o que mais mata no final a venda de franquia. É isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês agora. E anota. Estampa na testa de vocês para vocês não esquecerem isso. Você vai lá, começa o atendimento com o cara. Aí você tem logo na primeira etapa explicar para ele o contrato. Porque pensa só, o cara entrou com emoção total, você tem que estar trabalhando emoção. Só que a fase do contrato, ela gera muita razão. Então você tem que jogar ela no meio do processo, você tem que jogar ela na hora certa, porque depois você tem que voltar com outra coisa de emoção para ele. E aí você não joga. Aí você vem emoção, emoção, emoção. Aí você vem, pá, cai na razão com o cara, que é o contrato. Lá no final da venda, é a hora que ele para e senta. Desculpa, vou ter que falar. Será que eu vou ter? Não, não vou falar, não. Tenho que aprender uns palavrão gospel aí para eu soltar aqui. Você fala, meu Deus, o que aconteceu que esse cara sumiu da minha vida? Sumiu, amiguinho, porque na hora que ele foi ler aquela Bíblia que você mandou para ela, falando que você vai acabar com a vida dele se ele pisar fora da faixa, ele foi ler lá no final e falou, tô fora disso aqui, não vou nada. E você não tem mais material nem nada para gerar emoção e levantar a emoção dele. Tá entendendo? Você não equilibrou. Você perdeu. O cara vazou. É o que mais perde. E essa é mensurável. Essa é mensurável. Gente, 900, quase 1.000 contratos. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu mais perdi do que eu fiz. Só para vocês saberem, tá? Eu mais perdi do que eu fiz. Eu capto 2.000 leads por mês. Então, só para vocês entenderem, eu mais perco do que vendo. Normal, na vida do vendedor de franquia. Isso aí também é uma coisa que a gente tem que entender. Agora, o que eu mais entendi que quando a perda acontece nessa hora, o vendedor deixa de ser obediente ao processo. E aí você vê obediente. Não é obediente a mim, não. Não é obediente ao dono da empresa, não. É obediente ao processo. É obediente ao conhecimento. É obediente ao comportamento. Eu estou falando com você aqui e eu tenho certeza que deve ter um de vocês aí, sabe fazendo o quê? Mexendo no celular, respondendo alguém. Tenho certeza. E agora que eu falei com você, falei alto, gritado, você soltou o celular. Eu tenho certeza absoluta que um de vocês estava fazendo isso. Tenho certeza.
E aí, você não sabe porque o resultado não vem. O resultado não vem, gente, é por nossa responsabilidade. Nós somos a ponta da lança. É quando eu digo nós, vendedores, eu me incluo com vocês. Eu sou o vendedor. Tá? Eu fiz minha vida com vendas. Eu não fiz minha vida como advogado. Eu fiz minha vida com vendas. Eu ganhei muito dinheiro e continuo ganhando muito dinheiro com vendas. E vou ganhar muito mais dinheiro com vendas. Então, você precisa ser obediente ao processo. Ok? Trouxe um dado relevante aqui, ó. Todo novo vendedor, isso aqui é legal. Ó. Todo novo vendedor possui um índice de assertividade de mais de 80%. Ou seja, quando começa, vende muito. Mas após o terceiro ao quinto mês, começa a cair. Isso se deve ao fato de parar de ser treinável e obediente. Passam a ter a cultura de que sabem muito e não precisam mais seguir os processos, muito menos estudar. Se tornam vendedores viciados do erro e com 8 a 12 meses acabam sendo desligados. Isso aqui é uma das maiores. Isso aqui é terrível. Eu já perdi demais. Gente, demais por conta disso. Isso aqui é orgulho. Se vocês estivessem ouvindo o Paulo Vieira, ele ia falar assim, vocês, orgulho. O vendedor se torna orgulhoso. Acha que não precisa mais. Acha que não precisa mais estudar. Que o jeito dele é melhor. E aí ele para de fazer as coisas. E aí vocês colocam, por que o vendedor? Gente, ó, eu tenho casos, ó, eu tenho, não vou falar nomes, mas eu tenho uma vendedora agora, tá começando agora, como nível 2, tá indo muito bem. Ela pode pegar e cair no dado relevante dos 80%, ou ela pode ficar nos 20% e ficar. Porque se eu te falar de quantos vendedores que já passaram comigo, e eu só tenho 2 até hoje, esse dado mostra isso aqui para vocês. Olha só, dos vendedores que já passaram, tem 10 anos que eu estou nesse mercado de franquia. Tem um que está comigo, só um está desde o início, tem 10. Outra tem 6. Foram esses dois. E eu aposto com vocês. Esses dois que eu estou falando aqui, estou anotando tudo. Se eu chegar e mandar uma mensagem para eles aqui agora, fala sobre o que eu falei na página tal. Eles vão me falar tudo. Tá anotando. Esses aí estão anotando tudo. Agora, outros não. Principalmente os que já saíram. Eu tinha um vendedor, tempos atrás. Eu tenho certeza absoluta que ele me achava um trouxa. Ele me achava um trouxa. Ele achava que a vida de sábado e domingo era pagode, festa, cerveja e mulherada, e segunda-feira vinha passar tempo. Não tá comigo mais, é óbvio. E eu sei que ele me achava um trouxa, pô, por eu estar falando isso aqui. Por eu estar trazendo isso aqui pra vocês. Mas ele não tá mais comigo. Então, olha só, sei lá quantos vendedores passaram comigo nessa jornada. Se eu pegar dos últimos, então vamos pegar dos últimos 4, que eu sou gestor direto de venda, são só 2 que estão comigo, de todos já passaram. Já passaram uns 20. Então dá até mais de 80%. Por quê? Porque num determinado. Não é porque não venderam, porque no início eles venderam muito. No início eles venderam. Porque senão eles tinham saído desde o início. Porque os que não vendem no início, eles já espirram logo. Eles já saem fora, os que não vendem no início. Mas qual que é o mal? O cara vai lá e tira 5 vendas no mês, 6 vendas no mês, no outro mês, o que ele faz? Cadeirona. Olha, quase que eu caio atrás aqui. Cadeirona de boa, pá, tá. Não, fica tranquilo, rapaz. Caiu aqui comigo a caixa, é gol. Eu meto pra dentro. Pá, ele vai nessa. Sabe o que acontece? Ele se ferra, meu amigo. É ferro grande que ele toma depois. Beleza? E aqui eu vou trazer rapidamente para vocês, que a gente já está caminhando para os nossos últimos 10 minutos, um checklist de atendimento. Beleza? Então, gente, só voltando aqui, rapidinho, eu gosto de fazer um resumo para a gente não se perder. Então, a gente falou, o vendedor tem que ter comportamento, o vendedor tem que ter conhecimento, beleza? E aí eu falei todos os conhecimentos que ele tem que ter. O vendedor tem que ser treinável e obediente. Ok? Então, levamos 50 minutos falando isso aqui, mas são 3 itens. Comportamento, conhecimento
treinável e obediente. Beleza? E eu quero fazer um checklist rapidinho para vocês aqui, porque assim, do que eu trouxe aqui para vocês, se vocês colocarem, se vocês entenderem isso, colocar em prática, agora, 9h31, no seu primeiro atendimento, eu te garanto, já vai funcionar. Agora, se você pegar o checklist e seguir, esse checklist esse é um material que eu já tinha colocado aqui já estava escrito ele para eu mandar para vocês, mas eu vou falar rapidinho para vocês sobre ele aqui, mas é um material para vocês terem e tá sempre relembrando, beleza? Checklist vendedores, primeiro atendimento. Retorno do cadastro no máximo 5 minutos após ser notificado. O que isso quer dizer? O mercado tem estudos que é o seguinte, não sou eu que estou dizendo isso aqui não, tá? É estudos sobre o franchise, inclusive. Se você retornar o seu lead em até 5, na verdade, o número é até 4 minutos, você tem uma probabilidade de fechamento com ele de 90%. Por quê? Porque entre o cadastro e esses 4 minutos, 5 minutos que você liga para ele está num momento chamado carteira aberta. Ele está no momento, ele quer receber as suas informações, ele quer receber o seu atendimento. Pós esse momento, a vida dele muda para outro rumo. Ele vai fazer outra coisa. E quando ele vai fazer outra coisa, ele fecha a mente dele para aquilo ali. E aí você recebe o lead e fica sentado na cadeira. Depois eu ligo aqui. Aí o cara vai lá e faz uma declaração de amor no cadastro para você. Ele faz declaração de amor. Eu sou apaixonado por esse café. Eu fui lá na Jenny Boy, a Jenny Boy é minha vida. Eu lembrei da minha avó. Eu quero ter um negócio. É assim. Declaração de amor. Chorando no cadastro. Aí você liga pro cara daqui 2 dias. O que é mesmo, gente? Eu não tô nem lembrado que eu fui lá visitar. É assim que acontece. Beleza? Então liga. Segunda coisa, agora nós vamos para o checklist. Ao atender, faça pergunta. Vendedor não sai contando história igual um maluco, não. Calma. Primeiro você faz pergunta. E é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque esse cara ainda não te conhece. E o que é a pergunta inteligente? A pergunta inteligente é aquela pergunta que você leva a resposta. Então, como que você leva a resposta? E aí, qual a sua situação atual? Já dá as opções de resposta. E aí, você trabalha, você está no mercado de trabalho, é CLT, você já é empreendedor, você está fora do mercado de trabalho, né? O famoso desempregado, você não vai chamar o cara de desempregado. É seu primeiro empreendimento, e aí, qual dessas áreas que você está? Você já coloca as respostas programadas para o cara, porque ele vai escolher uma dessas respostas, e qualquer uma dessas respostas que você quer que ele te responda, você tem assunto para ele. E aí você, dependendo de qual é a resposta, você faz a pergunta. Você já conhece sobre franquia? Você já teve acesso? Você sabe como é que funciona? Se ele respondeu que já é CLT, mesmo se ele é empreendedor, se ele fora do trabalho, primeiro empreendimento, nenhuma dessas ele sabe sobre franquia. Agora, se ele fala, não, já sou franqueado de uma outra marca, aí você não vai fazer a segunda. Mas são raros os casos, tá? Na maioria dos casos ele não sabe e você vai agora falar sobre o mercado de franquia para ele. Então, regra do storytelling. Primeiro você fala do mercado, você não fala do negócio, beleza? Após a resposta, compare a franquia ao negócio do zero. Então, o que é o negócio do zero? O negócio do zero você vai ter que criar marca, você vai ter que criar todo o conceito, contratar funcionário, treinar funcionário, ter sistema, repor estoque, ter o melhor fornecedor, ter tudo isso. E na franquia tem tudo isso pronto. O que você adquire franquia é know-how, conhecimento, você tem tudo isso pronto. E durante essa conversa com ele, você busca pontos de conexão. Para quê? Para esse cara lembrar de você sempre. E um principal ponto de gerar conexão é falar o nome do cara várias vezes. Quando você fala o nome dele sempre, ele lembra do seu nome também. E tem uma técnica que você faz para o cara lembrar o seu nome sempre, que é o seguinte. Aqui, o que eu estou falando com vocês o tempo inteiro? Eu estou aqui e falo assim, então, Eduardo, como que seria sobre isso? Você se faz uma pergunta e você fala o seu nome, porque o cara grava o seu nome e gera ponto de conexão. Ok? E aí tem um ponto importantíssimo do primeiro atendimento. Até agora você não falou do negócio, mas você precisa saber se ele tem dinheiro, porque isso é fator determinante de você seguir ou não, tá, no atendimento. Então, se você chegou
e entendeu que esse cara não tem dinheiro, para que você vai seguir com ele? Então, o erro clássico do vendedor também é você vai perguntando pro cara, mas você não pergunta se ele tem dinheiro. E o cara que não tem dinheiro, ele quer saber tudo do processo, até o final. Mas, Eduardo, como que eu pergunto se você tem dinheiro? Me explica a sua ideia de investimento. É para agora ou mais longe? E o investimento seu já está disponível? Você já sabe quanto que é e esse dinheiro já está disponível? É assim que pergunta. É assim que pergunta. Aí se esse cara fala que tem o dinheiro já disponível, você, beleza, esse é meu. Aí agora você entra com tudo. E aí você entra nos processos que eu estou falando. Por enquanto você não falou do negócio. Para falar do negócio, você tem que gerar mais pessoalidade com ele, é o quê? Mais vínculo e confiança. Então, você vai falar com ele, quando ele vai ter despertado curiosidade, ele vai querer saber mais do negócio. E você fala, olha, para eu te explicar melhor do negócio, eu vou te mandar um e-mail, um WhatsApp com a apresentação, marca, COF, plano de investimento. Você lembra que eu falei com vocês desses documentos que a gente tem mania de deixar lá para o final, que a gente quer esconder, que a gente acha que isso vai perder venda? Mas você tem que mandar agora. Porque quando você manda agora nesse meio do processo, e quando você já chega falando dele, depois você só vai falar das coisas boas do negócio. Você não vai ter que voltar nessa parte chata, porque a gente sabe que essa parte é uma parte chata, que é uma parte que faz o cara desistir. Então essa é a hora que entra um pouco de razão, mas você já retoma com emoção. E aí você já retoma um segundo atendimento o mais rápido possível. Que é aí o grande mal também. Ah, então tá bom, a gente marca a reunião para daqui 3 dias. Que mané 3 dias, tá maluco? Reunião você marca para outro dia. Se o cara puder, você marca na hora. Você vai lá ficar esperando tempo pro cara desistir, pô? Pra cabeça dele ficar enchendo de caraminhola e ele desistir? Não, é rápido. Beleza? E aí eu falei aqui com vocês, finalize essa ligação com um dos vínculos que você possa ter gerado, da cidade, da religião, do futebol, de alguma coisa desse tipo. Por isso que eu falo com vocês, vendas não é simplesmente saber do negócio ou do produto, você tem que saber sobre a mentalidade das pessoas. Gente, eu vou precisar roubar 10 minutos de vocês aqui para eu terminar, beleza? Porque tem uma partezinha no final aqui que é importantíssima. Beleza? 2, enviar e-mail com os documentos acima, imprescindível envio do e-mail com cofre aqui, eu só estou te alertando o que você precisa fazer. Uma coisa, nunca faça o envio de vários documentos em sequência para encher o celular do cara. Então, assim, envia uma coisa para ele e fala o que você está enviando. Espera um pouquinho, envia outra e fala o que você está enviando. Porque você gera a possibilidade desse cara te responder entre um documento e outro. Beleza? Porque você manda tudo de uma vez. Aí você perdeu. Aí o cara recebeu um monte de mensagem, sua mensagem foi lá pro final, você perdeu o cara. Se você vai enviando em dose homeopática, você tem a chance de manter esse cara ativo e você sempre no topo do WhatsApp dele. Beleza? Ó, te enviar, eu deixo até a mensagem para você, ó. Né? Se conhece, enviarei também nele detalhamento dos valores, enfim, vai cofre circular de oferta por aqui. Nesse documento temos detalhes documentais do negócio. Então, você coloca tudo isso. Agora, uma coisa importante: nunca envie um texto que seria uma única mensagem, várias picotadas. É isso aqui, ó. Oi, fulano, tudo jóia? Vou te enviar o documento. Cofre, apresentação. Nunca faça isso. Nunca! Isso é a coisa mais insuportável que existe no WhatsApp do ser humano. É você abrir sua mensagem e falar: caramba, tem 200 mensagens dessa pessoa para eu responder. Que coisa chata. Nunca faça isso. Beleza? Jamais faça isso. Se você é um vendedor que faz isso, para agora. Isso é insuportável. Beleza? Aguarde o retorno do lead. Após o retorno, combine com ele um horário para explicar melhor o negócio. Não precisa ficar esperando ler tudo, porque também tem uma coisa. Você quer esperar. E aí você já leu o COF, contrato? Cara, o cara não vai ter lido aquela Bíblia um dia. E aí você fala com ele. Vamos lá, porque eu repasso ela com você. E aí você cria os pontos importantes e apresenta para ele daquilo ali. Porque você vai mesclando entre explicar o negócio e explicar a parte chata que é o contrato. Vocês estão entendendo? E aonde que é o vendedor mais perde lá no final? É porque ele não explicou o bendito do contrato. É porque ele não explicou o bendito do contrato que chega lá no final. O cara tem que ver sobre o contrato. E aí é ferro. Então você vai explicando ele e falando das coisas boas do negócio. E aí lembra de uma coisa, as pessoas compram por 3 motivos: dor, necessidade e desejo. Identifica qual que é delas que ela está querendo. É dor. Cara, preciso sair do mercado de trabalho, não está dando mais para mim. É necessidade. Cara, preciso fazer uma renda maior. Desejo. Cara, eu tô apaixonado
por esse negócio. É simples, gente. Como é que identifica? Perguntando, pô. Ok? Hora de falar do contrato. Seja leve no assunto. E isso quer dizer o quê? Você vai intercalando o contrato com o negócio. Então, assim, eu tenho que explicar a cláusula da multa. Como que eu explico a cláusula da multa sem falar direto do contrato? Olha só, Fulano, no contrato aqui, a gente tem essa cláusula aqui que normalmente as pessoas até questionam, mas pensa comigo aqui. Você está comprando um negócio que a pessoa vai consumir no Acre ou vai consumir aqui no Rio de Janeiro e o negócio tem que ser igual. Então, imagina se o seu colega franqueado, isso aqui é regra de storytelling, você está colocando ele dentro da história. Imagina você como franqueado e o seu colega ofertando um produto diferente de você. O que, que vai acontecer, cara? E aí, imagina só, ele comprou aquele produto de você e vamos dar aí que você caiu no azar, que esse cara é o repórter da Globo. E ele comeu um negócio diferente na sua loja e passou mal. E ele foi na Globo e falou: eu passei mal porque eu comi na Xerimbau. E aí você acha que é só eu comi na Xerimbão do Josefino. Não, ele comeu na Xerimbão. A Xerimbão inteira toma um ferro. Então você entende por que tem que ter uma cláusula de multa no contrato? É para proteger você. Não é para proteger a gente. Você entende isso? E se eu tirar de você, como é um contrato padrão, teoricamente não, obrigatoriamente, se eu tirar de você, obrigatoriamente eu tenho que tirar da rede inteira. Então qualquer um pode fazer qualquer coisa. Você entende isso? Acabou, gente. Explica, contextualizando e colocando ele dentro da história. Beleza? Visita a franqueados. Não pule essa etapa. 98% das negociações, os leads falam em visitar uma unidade. Ah, Eduardo, mas ele vai visitar uma unidade ruim. Eu sei o que acontece. E você vai falar o quê? Olha, você vai em qual unidade? Eu vou na tal. Olha, essa unidade não está muito bem. Você quer ir na unidade tal? Pode ir nela, mas saiba que não, a unidade não está com resultado legal, o franqueado não faz as coisas. Fala com ele a real. E aí esse cara, se ele vai nessa unidade, ele sabe que tá ruim. E aí fala com ele, vai nessa, mas vai na de fulano também, porque a de fulano tá top. E aí você vai ver a diferença, você vai ver porque um não faz direito, o outro faz. Coloca ele dentro da história e você fala com ele, olha, por que que esse top 10 de franqueados que tá aqui, ó, tem esse faturamento de 120 mil? Porque esse top 10 faz tudo. Agora, e esse top 500? Esse top 500 faz errado. Se você visitar a unidade tal, tal, tal e unidade tal, você vai ver a diferença. E você vai ver que um faz as coisas direito e a outra não. Quem não faz direito, ferro. É você que escolhe. Pronto. Pronto. E se você explicou sobre franquia lá atrás para ele, ele vai entender que é seguir os processos. Beleza? E aí chega no final. Hora de chamar para o fechamento. Mas aqui que é um grande erro. Você quer chamar para o fechamento sem ter passado pelos processos. Você vem aqui, ó. Você vem aqui no 1, o cara te deu bola, deu conversa para você não cumpriu nada e você já chega para o 5 para ele. Vamos fechar? Ferro. Ferro. O cara não vai. Ele vai falar assim, não, cara. Aí na hora que você mandar ele pro fechamento, ele vai falar, não, 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 peraí, pô. Eu nem sei sobre o negócio ainda. Eu tenho que saber mais do negócio. E aí o cara pega e vai embora. Agora, também, se você cumprir o processo, tem que chamar o cara pro fechamento. Não tem mais que ficar enrolando com o cara. Tem que usar a frase, cara, eu já te expliquei tudo. Eu não tenho mais nada que eu possa te passar. Agora a decisão é sua. Tem que falar sobre isso, cara. Beleza? Nunca quebre a etapa, nunca mude essa sequência. Nunca quebre a etapa e nunca mude a sequência. O maior problema de perda de vendas no final é pular, por exemplo, a etapa do contrato. No dia do fechamento, quando você fala que vai enviar o bendito contrato, ele te responde dizendo, vai mandar para o advogado. Por quê? Porque você não explicou lá o contrato para ele lá atrás. Se você explicou lá para ele, ele não tem necessidade de mandar para o advogado, porque ele já entendeu o contrato que você explicou para ele. Agora, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar para o advogado entender o contrato para ele. Só que o advogado não entende do negócio, porque existem poucos advogados de franchise no Brasil. E aí ele vai mandar para o advogado que é primo dele, que é parente dele, que é advogado criminalista dele, que é advogado de família dele. Esse cara vai ler o contrato e ele vai falar que o contrato é leonino, que ele não deve atender. Por quê? Porque o cara nem sabe, muitas vezes, que existe uma lei própria à franquia.
que a gente só está segurando o risco. Aí tá lá falando, é obrigatório contratação de seguro. O cara fala, mas como assim? Você está me obrigando a contratar um seguro? O negócio, meu amiguinho, é a lei que exige, não sou eu. Agora, se você não explicou isso pro cara, ele vai ter que tirar essa dúvida com quem? Com outro advogado, não com você. Vocês entendem isso aqui? Vocês conseguem compreender isso aqui? Isso aqui é a maior perda. Beleza? E como um bônus para vocês fica: as pessoas vêm pelo coração, emoção. Na sequência, buscam justificativa, que é razão. O papel do vendedor é entender que o causa ou causou o desejo para então conectar o seu produto ao desejo. Então, o que foi que despertou aquele interesse inicial dela? O que foi? Então, eu tenho que conectar o meu produto a esse desejo dela, ou dor ou necessidade. Exemplo, veio de qual campanha? Faturamento alto, independência financeira, se tornar empreendedor, tem 2 M no empreendedor ali, apaixonado pelo produto, visita a loja, identifique, porque cada uma dessas aqui vai falar para você quem é esse cara. Beleza? Ninguém compra produto, as pessoas compram a solução. Então, qual a solução que a franquia traz para o negócio dela? Se você identificou qual é o real desejo, logo saberá qual é a solução. Então, se você sabe que esse cara está saindo do CLT para vir para o mercado de trabalho, saindo do CLT para vir para o empreendedorismo, é porque ele já não aguenta mais o CLT. A CLT está acabando com ele. Se esse cara vai continuar no CLT, mas quer também o negócio, esse cara quer mais dinheiro. Ele quer ganhar mais. Ele quer fazer investimento. Então, você precisa saber o que ele quer. Ou um desejo, cara, visitei esse negócio aqui, o negócio é apaixonante, eu quero um negócio para minha vida. E aí? Beleza? Por fim, o comprador não quer ouvir uma lista de funcionalidades. As pessoas gostam de ouvir boas histórias. Vendedor precisa ser bom contador de história. Exemplo, saiba criar storytelling da marca. Surgiu com base em qual dor? Como os franqueados usaram isso para crescer? Coloque ele dentro da história. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão explicar um contrato? Coloca o cara dentro da história. Vocês vão falar do mercado de café? Cara, o que foi a Cheirinho Bom? Veio por quê? Cheirinho Bom veio porque, cara, as pessoas não aguentavam mais tomar aquele café ruim que parece um saco de bosta torrado. E aí, quando a gente chegou, falou assim, pô, eu posso levar um café de qualidade para as pessoas. Eu vou democratizar o café especial. Então era uma dor do mercado. Aí eu coloco agora o franqueado dentro da história, eu coloco o negócio dentro da história. Então a Cheirinho Bom vem e surge dentro dessa história. Só tinha café especial e era caro para poucas pessoas, só tinha para quem tinha dinheiro. Agora eu trago essa possibilidade para as pessoas. Eu democratizo esse consumo desse café especial. Coloca ele dentro da história. Coloca a marca dentro da história. E depois você vem com ele. Ele se imaginando sendo um franqueado e levando isso para as pessoas. Beleza? Agora, não, deixa eu te contar um negócio. Porque Xerimbom é um negócio que te dá suporte 360, é um negócio que te dá marketing, é um negócio que te dá isso, é um negócio que te dá... Porra, isso é lista de funcionalidade, velho. O cara não quer saber disso. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber o que aquilo ali vai sair na dor dela. Eu não quero saber de funcionalidade, não. Funcionalidade é obrigação do negócio entregar. Entendeu? Então, presta atenção nisso. E aí, agora, deixa uma mensagem final para você, enfim, se tornar vendedor. Nesse primeiro encontro aqui, como eu falei para vocês, eu quero trazer dessa maneira aqui para vocês o treinamento, para que vocês primeiro tenham esse entendimento geral do que é as vendas no mundo do franchise. E o que e como você precisa se preparar para estar dentro desse mercado. Então, esse primeiro aqui, ele falou sobre isso. Vou estar aberto para dúvidas no WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida disso aqui, manda para mim no WhatsApp, eu já respondo. Se quiser marcar um encontro para a gente bater um papo sobre alguma coisa do tipo aqui. Só que, na minha visão, isso aqui agora... Ô, Thales, pode tirar essa apresentação aqui para gente? Eu mesmo mostrei aí. Pronto. Então, nesse primeiro aqui, é para vocês entenderem de maneira global, tá? O que é
um vendedor de franquia, como ele deve se comportar, o que que afasta, o que que atrai, o que que ele precisa aprender, o que que ele tem que estar sempre preparado ali para o lead. Então, nesse primeiro momento, a gente fez isso. Eu acho, tá, na minha visão, que isso aqui não tem que ter dúvida. Isso aqui tem só que seguir e fazer. Não tem que ter dúvida. Eu vou mandar o material para todo mundo, beleza? E não tem que seguir. Depois, na próxima semana, nós vamos continuar fazendo. Eu vou ver se a gente vai fazer na parte da manhã ou na parte da noite, tá? Final do dia, às vezes pode estar mais tranquilo para todo mundo. Eu vou mandar aí para a gente decidir se faz de manhã ou de noite. Mas na próxima semana eu vou falar de pontos específicos, tá? Então, vou treinar aqui, por exemplo, atendimento, vou falar de personas, a gente vai trazer vários outros temas aqui. Esse sim pode surgir dúvida. Aí nesses a gente vai trabalhando dúvida. Agora, esse aqui, gente, de verdade, de coração, isso aqui é pegar, colocar isso aqui para dentro, engolir esse material aqui e colocar isso aqui para funcionar todos os dias. Beleza? Óbvio que depois a gente vai falar, pô, como que eu vou identificar uma dor melhor? Como que eu vou identificar uma necessidade melhor? Como que eu abordo o cliente quando ele falar sobre isso, isso e isso? Então, tudo que vocês imaginarem que um cliente pode abordar e pode falar, a gente já passou. Eu já passei. Eu sei todas. E assim, eu vou, depois de quase 1000 contratos, é difícil eu te dizer que vai vir algo novo. Gente, eu já vi perder venda porque morreu, porque marido matou mulher, porque marido pegou, a mulher pegou o marido na cama com outra, porque cachorro foi atropelado. Tudo que vocês imaginarem, eu já passei. Tudo. Absolutamente tudo que vocês imaginarem, eu já passei no mundo aqui das franquias. Mas eu vou dizer para vocês que grande parte dessas desculpas que o cara dava para não adquirir a franquia eram desculpas simplesmente porque ele não queria te dizer o não, mas porque você falhou em um desses processos aqui com ele, tá? A maioria não é verdade. A maioria dessas não é verdade. Infelizmente, a grande maioria não é verdade. Ele usa isso como desculpa. Pô, a era da dengue, teve a era da dengue. Pô, tem um cara lá, vou falar de uma última venda aqui rapidinho, só pra gente fechar. Eu lembro desse cara que queria comprar em Balneário Camboriú com a gente. Negociou, chegou a falar comigo, falou com a vendedora, tudo direitinho, pá, tal, tava com esse cara no WhatsApp, esse cara do nada começou a sumir. Não, que eu peguei dengue, não, que eu tive não sei o quê, não, não, não. Na verdade, foi nada disso, esse cara. Esse cara, ele não tinha dinheiro. Ele era um filhinho de papai, de herança, que falava que tinha empresa disso, daquilo, ele não tinha bosta nenhuma, era tudo o pai dele. A gente não fez a pergunta certa, da maneira certa. Cara, você tem dinheiro disponível para investimento? E no caso de desconfiança, comprova, por favor, o investimento que você tem. Nós não fizemos isso, prolongamos esse cara, perdemos tempo com esse cara, e na hora que chegou no vamos ver, ele perdeu nosso tempo todo, e aí ele talvez não conseguiu o dinheiro lá com a família dele e tal, o pai dele não quis liberar o dinheiro para ele. Ele simplesmente mandou uma mensagem, falou que ele estava com dengue e Covid junto. Eu falei, tá, entendi. Para. Isso não faz sentido. Não é real, né? Ele só arrumou a desculpa porque ele não tinha a grana para fazer aquilo ali. Mas por quê? Porque falhamos na etapa do processo de garantir que o cara tinha o dinheiro. E agora, recente também, eu fiz uma reunião de quase 2 horas com 2 casais. Cara, os caras me macetaram de pergunta. Só que eu achei que minha querida e nobre vendedora já tinha passado pela etapa e tinha perguntado se ele tinha dinheiro, mas ela não tinha feito essa pergunta para ele de forma clara e objetiva. E aí, quando 2 horas de reunião, expliquei 2 horas, explicando detalhadamente tudo. O cara macetou aqui. O cara, então, Eduardo, agora, cara, que eu quero conversar com você é o seguinte, é porque eu tenho um terreno, né? E eu tô colocando um terreno à venda, nananana. Por isso eu falei, mas deixa eu perguntar, nós estamos aqui esse tempo todo. Você não tem o dinheiro disponível ainda, não? Ah, não, você não tem dinheiro. Não. Eu falei, não é possível. Você é puto, velho, da vida. Falei que o vendedor falou, tá de brincadeira comigo, pô. Então, assim, se você errar no processo,
você vai gastar sua energia nesse cara que não vale a pena, beleza? E quando chegar lá no final, ele vai sair, porque ele não tem o dinheiro mesmo, porque ele não está preparado para o negócio, porque é o pai dele que ia comprar o negócio para ele, o pai dele não liberou o dinheiro para ele, e você não conversou com o pai dele para saber se o pai dele ia liberar o dinheiro para ele. E aí você gastou toda a sua energia com esse cara, enquanto estava gastando sua energia com esse cara, o outro estava passando ali do seu lado e estava fechando com o concorrente que fez o trabalho direitinho com ele. E porque as pessoas não se cadastram numa marca só, tá? E elas não se cadastram, nem precisa ser no mesmo setor, elas cadastram em setores distintos, tá? Várias marcas elas se cadastram. Então, tá na sua mão pegar isso aí. O vendedor de high ticket, ele é isso. Tá? E a gente faz um trabalho forte aqui para captação trazendo esse lead. Então, eu não posso achar que, por exemplo, eu tenho 34% de qualificação de pessoas que no cadastro estão falando que tem dinheiro, no cadastro estão falando que tem dinheiro e depois elas não concluem a venda. Existe um erro na parte do vendedor nesse atendimento. Existe. E eu erro. Meu time erra. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. Agora, a partir do momento que a gente abriu a mente, está aqui no aprendizado, para a gente não cometer esse erro, nossas chances de fechamento são muito maiores. Então, assim, um erro grave é não atender o cara no time dele. É o time do cliente, pô. Tem que ligar rápido, você tem que entender o horário que tá com emoção com ele ali. Claro, mas eu tô numa ligação com outro, eu tô no treinamento com você aqui, no WhatsApp. Para ele. Então, a gente está atento para isso e vendedor precisa assumir sua responsabilidade. Tá? Se você não está vendendo e o seu colega do lado está vendendo, o problema está em você, não está nele. Beleza? Vambora? É isso. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Tá bom? Fico com Deus. Como prometido para Deus, no dia que eu falei com ele, era se eu estivesse falando para uma, para milhares, para centenas ou para dezenas de pessoas, a mensagem que eu deixaria era a mensagem de Deus para as pessoas, porque sem Ele nada é possível. No dia que eu entreguei minha vida 100% para Jesus, minha vida foi transformada. E o que eu desejo para vocês é que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus. Deus nunca escreveu por linhas tortas, Deus sempre escreveu por linhas retas. Nós aqui por vezes nos desviamos. Então não existe essa de para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. É sempre ao centro de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Tô aqui no Zap à disposição de todo mundo. Grande abraço, valeu, até mais.